quero ler um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, verso 41. Eu fiquei pensando sobre o que falar hoje, porque, embora seja um culto ao Senhor, mas para nós é um culto de ação de graças, né? Agradecendo ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito, a nossa casa, os nossos filhos e agora a Antonella. E eu caminhei por esse texto, mas eu quero ler apenas um versículo. Até disse para o Gustavo, hoje não é uma mensagem, né? Embora sempre é uma mensagem, mas não com aquela conotação de pregação hoje. Talvez por causa do momento. Então vamos falar um pouco sobre isso. 1 Samuel, capítulo 20, verso 41, diz assim: Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Feche seus olhos só mais um instante. Pai, essa é a tua palavra. Eu te peço que o Senhor me ajude, Senhor, para que possa ser uma bênção para todos, não por causa de mim, mas por causa da sua palavra. E talvez por causa deste momento, que para nós é um momento muito importante. E eu também acredito que não é importante só para nós, que fazemos parte da família biológica, mas também para todos aqueles que fazem parte da família de Cristo Jesus. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Conceda-me a honra de transmitir a tua palavra, com autoridade, poder e na unção do seu Espírito. Tendo em vista esse clima, né, de apresentação, mas ao mesmo tempo de despedida, principalmente na nossa casa, mas também para vocês, porque desde quando nós fundamos a igreja aqui, o Ministério Acos, a Kelly está conosco desde o início aqui. Então é um clima de despedida para nós, mas também acredito que é um clima de despedida para todos vocês, né? Para aqueles que conheceram a Kelly mais de perto, para aqueles que não conheceram tão de perto, mas é um clima de despedida para todos. Se eu perguntasse para você o seguinte: qual foi a sua pior despedida com pessoas que permaneceram aqui, porém distantes? Talvez você pudesse lembrar daquela despedida que você teve que fazer, mesmo sabendo que as pessoas, elas não estão partindo, não foram para o Senhor. Elas continuarão ainda nesse mundo. No entanto, aquele momento de despedida teve que existir. Eu não sei qual foi o seu momento, mas eu gostaria de compartilhar um dos momentos mais difíceis da minha vida, de despedida, tendo em vista que as pessoas que eu estaria me despedindo delas, todas elas ficariam aqui mesmo. No ano de 98, nós fomos desafiados a estudar teologia, só que a bolsa que nós ganhamos para estudar teologia era para uma faculdade que não se encontrava aqui em São Paulo. Era uma faculdade que se encontrava no estado do Paraná, em Londrina. Não sei quantos aqui conhecem a cidade de Londrina, uma cidade maravilhosa. E durante o tempo que nós vivemos lá, durante 4 anos, foi uma cidade que nos recebeu muito bem, bem como as pessoas que lá moram. E eu me lembro que eu casei com a pastora e nós fomos morar no nosso humilde, vou usar o adjetivo que meu pai usava, né? Um humilde rancho, porque era um ranchinho mesmo, era uma casinha bem pequena. Lá no Rincão, para quem não sabe o que é Rincão, Rincão significa lugar solitário, lugar isolado. E lá era um lugar assim, um lugar isolado, solitário. Dificilmente nós recebíamos visitas, porque era um lugar muito distante mesmo. E eu me lembro que no dia da nossa mudança, nós já tínhamos conversado com a proprietária da casa em Londrina, que Deus preparou para a gente mudar para lá.
Mas chegou o dia da mudança, então o caminhão apareceu e a gente foi colocando móveis por móveis. E à medida que eu ia colocando os móveis dentro do caminhão, eu sentia que parece que eu estava deixando alguma coisa para trás. Não era nada, não era objeto, mas alguma coisa ia ficando para trás. E eu confesso que quando chegou o último momento em que o caminhão teve que fechar as portas, a gente teve que entrar no carro, eu lembrei que viria um dos piores momentos da minha vida. Que eu teria que passar na casa dos meus pais e eu teria que despedir deles. E bem como a minha esposa, nós já tínhamos passado já, né, em Londrina, já tinha passado em São Miguel, né? Minha esposa já havia despedido da minha sogra, do meu sogro, das irmãs, dos parentes próximos, mas agora havia chegado a minha vez. E aqueles 7 quilômetros que distava da minha casa até a casa dos meus pais, eram 7 quilômetros que eu queria que demorasse um tempo maior. Mas foi muito rápido, como todas as vezes que nós fazíamos aquele percurso. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, e eles já sabiam que eu estava de mudança, eles já sabiam que eu ia permanecer em Londrina, Paraná, pelo menos 4 anos. Mas como eu nunca tinha ficado tão distante dos meus pais, dos meus irmãos, de amigos que eu tinha também, eu morava em Pirituba, para mim foi um momento muito difícil mesmo. E eu me lembro que, na hora da partida, eu tive a impressão que parece que nunca mais eu os veria. É claro que eu voltei a vê-los, mas foi um momento assim muito impactante para a minha vida, muito difícil dizer tchau para minha mãe, dizer tchau para meu pai, tendo em vista que hoje eu não tenho nenhum dos dois, ambos o Senhor recolheu e está com ele, essa é a minha alegria. Mas naquela época nós iríamos ficar distante, como não era uma cidade que você pegava um ônibus aqui e daqui a pouco, daqui meia hora você estava na casa, 600 quilômetros de distância. Então eu sabia que eu ia ter que aprender a conviver com aquele vazio, com a distância. E não foi fácil para mim, não foi fácil. Bem como eu também acredito que não foi fácil para minha esposa esse momento de despedida, quando ela teve que despedir também dos seus. A despedida nunca é fácil e nunca será fácil, mesmo que ela seja momentânea. Mesmo que a despedida seja por um tempo como o meu, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, outros partem, vão para um determinado lugar, não para ficar lá definitivamente, mas permanece durante muito tempo. Nós temos uma sobrinha chamada Rafaela, ela casou-se, foi embora para o Japão. Eu me lembro dela ter voltado acho que apenas uma vez, né? 2 vezes ela voltou, mas depois ela retornou novamente para o Japão e lá eles estão mais de... quantos anos? Mais de 10 anos, bem mais de 10 anos eles estão lá, compraram casa e tudo indica, pode ser até que um dia voltem, né, Diva? Pode até ser que voltem, mas à medida que o tempo vai passando a gente vai vendo que parece que aquela despedida foi uma despedida, entendo o que eu estou dizendo, para sempre, né? Porque o Japão também não é aquele negócio, você pega um ônibus aqui, desce ali, você está aqui. Além de ser distante, é dispendioso, não é fácil, tanto as pessoas que aqui estão irem para lá, como as pessoas que estão lá virem para cá. E quando a gente começa a pensar então em despedida, como essa semelhante que nós estamos vivendo agora, a gente percebe que não é fácil sim. E o texto que nós lemos, eu li apenas um versículo, conta a história do momento em que nós conhecemos muito bem a história da amizade profunda que existia entre Davi e Jonatas. Nessa amizade profunda de Davi e Jonatas, um dia eles tiveram que se separar, por várias razões, e uma delas foi porque o pai de Jonatas, o rei Saul, estava em perseguição de Davi, porque não aceitava Davi, não gostava de Davi, e os motivos são os mais diversos. Davi, sabendo que ele estava sendo perseguido pelo pai, ele conversou então com Jonatas para que ele pudesse auxiliá-lo. E Jonatas disse o seguinte: olha, se meu pai estiver em sua perseguição, eu vou lançar uma flecha e vou pedir para o menino pegar. Se eu disser para você que está do lado de cá, é que significa que o meu pai não veio atrás de você. Se eu disser que está do lado de lá, bem mais para lá, é que o meu pai está atrás de você. Então você não saia do lugar onde você está. Resumindo a história, nós caímos aqui então no versículo 40 ou 41 que nós acabamos de ler. Aonde a flecha é lançada, Davi está de olho. E de repente então Jonatas manda o menino pegar a flecha. E quando ele vai pegar a flecha, então Jonatas diz assim: ó, está mais para cá. E Davi entendeu a leitura, o sinal que ele tinha combinado com Jonatas, então ele saiu de trás daquela rocha
E ali vem o momento da despedida. O momento em que Davi olha para Jonatas e sabendo que, posteriormente Jonatas viria a morrer, ele faleceria numa batalha. E Davi então percebeu que ali era o momento da despedida, em que ele estava deixando, não é um dos seus melhores amigos, mas o seu melhor amigo. E o texto diz assim que ele estava se despedindo. Vou até ler aqui novamente. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. E diz a Bíblia que Davi chorou ainda mais do que Jonatas. É muito difícil você ver uma despedida sem choro, é muito difícil. A não ser que a pessoa que você está despedindo, você estava orando para despedir ela há muito tempo. Oh, graças a Deus que foi embora, então a despedida é feliz. Mas na maioria dos casos, uma despedida nunca é boa. Nós sabemos que existem despedidas e despedidas. Existem as despedidas que são passageiras, como essa que nós estamos fazendo da Kelly. Tanto é que é tão passageira que amanhã nós vamos com ela. Então não vai dar tempo nem de despedir aqui, que amanhã nós já estamos indo com ela, né? E mês que vem provavelmente já está marcando um retorno e assim vai ser daí para frente. Mas existe uma despedida que eu fiz recentemente que não foi fácil, foi a despedida do meu pai. E essas despedidas nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo Jesus também é uma despedida temporária, mas é aquela que vai demorar um tempo maior para a gente se reencontrar. E por mais que às vezes as despedidas possam não parecer tão boas assim, eu queria hoje falar com você sobre o que a despedida nos faz lembrar. Você pode lembrar dessas coisas fora de um momento de despedida? Sim, você pode. Mas normalmente, no momento da despedida, essas coisas vão saltar muito mais forte dentro de você do que em qualquer outro momento. Então eu queria hoje falar um pouco para você sobre o valor da despedida. Ou até mesmo o que a despedida faz a gente lembrar. E que tem o seu lado bom. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente preferisse não despedir, se vocês forem perguntar para a gente aonde nós preferíamos que eles morassem, aqui em São Paulo mesmo. Mas eles entenderam que esse tempo é um tempo que eles precisam estar lá, fixar a residência lá. Não sabemos se é para sempre, mas pelo menos tudo indica que vai ser por um bom tempo. Então eu queria compartilhar com vocês 4 verdades rapidamente aqui a respeito da despedida. Talvez um dia você tenha que se despedir de alguém que você não queira se despedir, mas você terá que se despedir. Eu não estou falando daquela despedida de morte, mas aquela despedida em que talvez o seu filho vai ter que mudar de um país para o outro para estudar. Ou talvez você vai ter que mudar e seus filhos que casaram talvez terão que mudar. E será o momento em que isso vai apertar o nosso coração. Mas não se esqueça que mesmo na despedida, no momento de dor, ainda tem o seu valor a despedida. E uma das coisas que eu queria falar para vocês é que a despedida nos faz lembrar o quanto cada um que fica tem a sua importância. Você já reparou que quando a gente se despede de alguém, a gente começa a pensar com maior profundidade no valor daquele alguém? E não só daquele alguém, mas daqueles alguéms. Daqueles que vão ficar. Quando eu me despedi dos meus pais, eu fiquei pensando no valor que tinham os meus pais. E talvez eu não tivesse dado o valor aos meus pais que eu deveria ter dado enquanto estava com ele. Mas no momento em que eu tive que me despedir dos meus pais, aí eu fiquei pensando, puxa vida, como meus pais são importantes para mim. Como meus irmãos são importantes para mim. Como amigos que eram próximos a mim também se tornaram em pessoas muito importantes. Mas veja que às vezes para nós termos esse sentimento dentro da gente, essa certeza, essa convicção, talvez a gente tenha que passar por um momento como esse, o momento da despedida. Que é nesse momento que a gente vai perceber o quanto cada pessoa que vai ficar, se a gente se despede dela, vale para a gente. Porque às vezes no convívio do dia a dia a gente não percebe o valor das pessoas, o quanto verdadeiramente elas valem para nós. Nós sabemos que existe um valor intrínseco nelas. É claro, se você perguntar qual o valor que tem a avó da Kelly para Kelly, talvez ela não consiga nem mensurar isso para você.
Nós para ela também não consiga, vocês para ela. Mas num momento como esse, tanto nós que ficaremos, quanto ela que estará indo, ela perceberá e nós perceberemos o quanto vale essa pessoa, ou quanto vale essas pessoas que vão e as pessoas que ficam. No texto de 2 Samuel, ainda insistindo na história de Davi e Jonatas, olha a declaração que Davi faz sobre Jonatas, faz sobre a pessoa de Jonatas. 2 Samuel 1,26 diz assim: como estou triste por você, Jonatas. Infelizmente, Jonatas havia morrido agora aqui. Meu irmão, como eu lhe queria bem. Até aí são palavras comuns que nós usamos no dia a dia para pessoas que nós estimamos, que nós temos um grau de afeto muito mais profundo, talvez, do que outras pessoas. Mas olha só o final dessa declaração de Davi a respeito de Jonatas. Mesmo ele tendo morrido, mas olha o que ele diz a respeito dele. Sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. E eu fiquei pensando, quanto valia a amizade de Jonatas para Davi? Quão valiosa era essa amizade? Ele chama Jonatas de irmão. A Bíblia até fala sobre isso, que existem pessoas que são tão próximas a gente, que são até mais chegadas do que um próprio irmão que nós temos. Nós convivemos tão de perto com elas, que parece que a intimidade e até o valor, vou arriscar dizer isso, dessas pessoas, mesmo não tendo uma ligação consanguínea, parece que tem um valor ainda maior para a gente. A despedida, meu irmão e minha irmã, nos faz lembrar e vai te fazer lembrar o quanto cada um que fica e o quanto cada um que vai é importante para cada um de nós. Que você valorize as pessoas enquanto você as tem. Que nós valorizemos as pessoas enquanto nós as temos. Porque um dia chegará um momento em que nós teremos que dar uma despedida que vai durar um tempo maior para nós nos reencontrarmos. Mas existem despedidas como essa que não vai demorar tanto tempo. Mas talvez esse momento de dor, esse momento de reflexão, gere dentro da gente o valor das pessoas que cercam a gente. Eu quero perguntar para você, qual é o valor das pessoas que cercam a sua vida tem para você? Talvez você não saiba mensurar ou dar ainda, porque ainda será necessário você viver o momento da despedida, para você descobrir quão valorosa era essa pessoa que está indo. E talvez para essa pessoa que está indo, o quão valoroso você era que está ficando. Mas o que eu quero levar vocês a refletirem é que a gente não precisa de um momento como esse para também calcular o valor das pessoas. E quando eu digo calcular, eu não estou dizendo matematicamente, vocês estão me entendendo. Mas é que a gente possa mensurar com o nosso coração o valor das pessoas que estão sempre à nossa volta e que às vezes a gente acaba esquecendo. Outra verdade é que a despedida nos faz lembrar que a distância nos separa da presença, mas nos separa do coração. Vou repetir. A despedida ela sempre nos faz lembrar que a distância geográfica ela vai nos separar da presença da pessoa, mas nunca vai separar do coração da pessoa. Filipenses 1,7, o apóstolo Paulo diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Apóstolo Paulo ele chegou a dizer: olha, eu sei que eu não posso estar com todos ao mesmo tempo. Eu sei que é impossível reunir todos ao meu redor, até porque nós temos uma missão. E essa missão muitas vezes nos dispersa em levar o evangelho a toda criatura, por todo mundo. Mas a verdade é que mesmo que nós estejamos distantes na presença, na questão do toque físico, mas eu trarei vocês sempre dentro do meu coração. E às vezes, meus irmãos, a despedida, ela vai proporcionar isso para a gente. Que a distância vai nos separar das pessoas, mas nunca vai conseguir separar essas pessoas do nosso coração.
tem um ditado que diz assim, coração é uma terra onde ninguém consegue andar. Eu não consigo andar dentro do seu coração, você não consegue andar dentro do meu, para saber o que eu sinto a respeito de você e o que você sente a respeito de mim. Mas é um mundo muito particular. É um mundo onde a gente vive intensamente o sentimento que nós temos pelas pessoas, mesmo que nós não as tenhamos ao nosso lado. A despedida nos faz lembrar que, embora a distância vai nos separar, e não será tão fácil estarmos juntos rotineiramente, mas é interessante que as pessoas não saem do nosso coração. Elas vão permanecer. Tanto aquelas que partem temporariamente, quanto aquelas que partem para sempre. Se eu perguntar para você de pessoas que partiram eternamente, e pessoas que você tinha um vínculo muito grande, talvez seu pai, sua mãe, talvez um irmão, um primo, não sei, um amigo. Talvez você diria assim, pastor, às vezes eu estou sentado e eu me lembro dele. Eu perdi minha avó, eu tinha acho que uns 13 anos de idade. Minha avó foi aquela que ensinou as primeiras letras para mim do Evangelho. Minha avó já morreu há muito tempo, até porque 13 para 53 dá quanto? Olha, pastor, você que é bom de matemática, é isso, 40 anos. Mas às vezes a imagem da minha avó é muito viva dentro de mim ainda. A esperança, aliás, a esperança não, a certeza que eu tenho é que um dia eu vou me encontrar com ela, porque ela partiu no Senhor também. E eu partirei com o Senhor. Mas o que eu queria dizer para você é que não espere chegar o momento da despedida e perceber que a pessoa que você tanto ama vai ficar tão longe de você, para que você possa dizer para ela, particularmente, que mesmo assim, ela vai estar dentro de você. E ninguém pode tirar, nem ela. Nem ela pode tirar. Só você mesmo. A despedida, ela nos faz lembrar que há um tempo para cada fase da nossa vida aqui na Terra. Eu, quando tive que ir para Londrina, meus pais me criaram, eu me casei, mas não fui morar tão longe, e eu encontrava com ele todos os dias, porque eu trabalhava na casa do meu pai, onde nós fabricávamos instrumentos musicais. E às vezes, a gente acha que aquilo ali vai durar para sempre. E quando chegou o momento que eu tive que deixar tudo aqui, porque eu não tinha como eu trabalhar aqui em São Paulo e estudar lá em Londrina. Então eu percebi que um tempo na minha vida, um ciclo na minha vida havia terminado. E que eu tinha que aceitar isso. E que agora era um momento em que eu tinha que partir junto com a minha esposa, com a minha família, para uma terra distante, para uma terra de certa forma estranha. Eu não tinha nenhum parente, minha esposa ainda tinha alguns tios, algumas primas lá, que sempre me trataram muito bem, mas era uma terra estranha para mim. E a gente vai vivendo a vida da gente, esquece que a vida da gente ela é composta de fases. Se você perguntar assim, qual foi a melhor fase da sua vida? Eu diria assim, olha, uma das fases magníficas da minha vida foi a minha infância. E não foi porque eu tive tudo, muito pelo contrário. Meu pai, como eu já disse, ele era melhor que o Júlio, ele tinha 3 empregos. Mas ele fazia tudo isso para poder sustentar a família. Então, às vezes, para você ganhar um carrinho de plástico comum, com um ferrinho no meio nas duas pontas, com 4 rodinhas, era um negócio seguinte, tinha que esperar o pai daqui, a tia dali, depois a avó dali, juntar tudo para poder comprar esse carrinho. Então, não era por causa dessas coisas, mas foi um tempo maravilhoso na minha vida, mas ele passou. E na despedida, ele nos faz lembrar que, por mais magnífico que você tenha vivido um determinado tempo na sua vida, ele vai acabar.
Eu deixei de ser uma criança, passei a ser um jovem. Depois deixei de ser um jovem, passei a ser um adulto. Depois, em adulto, agora eu sou um senhor. Pergunta para minha sogra, ela me conheceu, eu tinha 18 anos. Lembra, Dil? Eu tinha 18 anos, ela me conheceu. Mal ela sabia que ia ser minha sogra. Não espere chegar um tempo de despedida para você lembrar que pior que seja a fase que você está passando, ou melhor, ela vai acabar. E que a nossa vida é composta de fases. Eu sou um cara tanto quanto melancólico, eu confesso para vocês. Às vezes eu subo na laje lá de casa e eu fico imaginando algumas coisas, e às vezes a minha esposa fala, o que você está fazendo lá em cima? Agora ela já sabe o que eu vou fazer lá em cima. Imaginando, aí eu falo assim, eu já fico imaginando os netos subindo, descendo, aquela gritaria, aquele negócio, sabe? Quando você quer perder a paz, né? Aí você traz os netos, não é assim? Aí quando você quer o quê? Você quer a tranquilidade, você manda os netos embora. Eu não lembro da frase que o pastor Cláudio Duarte citou, né? Você querer paz e tranquilidade ao mesmo tempo não dá. Se você quer tranquilidade, deixa os netos lá. Paz ou alegria, né? Você quer alegria? Traz os netos para casa, vai ser aquela alegria, só que você perde a paz. Agora, se você quiser paz, você vai perder a alegria, então tem que mandar os netos embora. Mas aí então eu subo lá em cima, eu fico pensando nesse momento de alegria. Eu não estou pensando no momento de paz. Eu estou pensando no momento em que vai ser aquela correria, vou daqui, vou dali, corre daqui, foi ele que pegou, não, ele que pegou primeiro. Não, me dá, é meu. Aí daqui a pouco você reúne tudo, aí eu vou... Ele resolve tudo de um jeito, né, junto com a avó. Senta aqui, vamos brigar, tem um doce para você, um doce para Antonella, um doce para Radassa, um doce para você, um doce para aquela. Não, mas não tem problema, tá aqui, já está tudo resolvido o problema. Não, é que minha mãe falou que não quer que eu coma o doce. Deixa sua mãe lá, ela não está nem vendo. Deixa, agora aqui é só a gente. Acabou o problema. Há um tempo, uma fase que a nossa vida vai passar. Eu estou esperando chegar essa fase, eu já vivi algumas. E eu espero que Deus me contemple ver os netos correndo, descendo. Vai ter até aquele momento que vai cair na escada, sabe? Aquele, ai meu Deus, caiu, machucou. Faz parte da história. Na história dos meus filhos, todos eles caíram, todos eles se machucaram, todos eles, minha esposa gritou, todos eles, porque ela não socorre um. Ela só, vai lá ver o que aconteceu. Cada um que se machucou, ela vai lá. Uma vez a Maressa estava na casa da minha sogra, na casa de baixo, e tinha um portão encostado assim. A Maressa passou e o portão caiu, um portão de ferro pesado. A hora que caiu, ela do lado do fundo falou, meu Deus, esbagaçou a menina. Vai lá, mano, eu fui correndo. Por incrível que pareça, o corredor lá deve ter aproximadamente 1,5 m. Sabe quanto que tinha o portão? 1,53 m. 54. A hora que desceu, aí ficou o rostinho da Maressa aqui assim, o portão aqui, ó, quase encostando no nariz dela. E a minha esposa falou assim, esbagaçou, não sobrou nada da minha filha. Eu fui lá correndo, a menina só estava assustada olhando. E estava tudo bem. Tá aí a Maressa aí, correu, uma Michele cortou a cabeça, e é assim. O Pedro, ele é o quê? É um Frankenstein ambulante. Onde você olhar, ele tem uma marca, ele tem um na testa ali, que aquele ali foi o mais caprichado que fez. Inclusive, quem deu o testemunho desse acidente foi a Bruna, minha sobrinha Bruna. Quando o Pedro caiu e bateu a cabeça na quina de uma estante que tinha lá, nós estávamos indo no enterro de um pastor, amigo nosso, tinha morrido. A Bruna falou assim, volta para casa que o Pedro abriu a cabeça. Quando você pensa, abriu a cabeça, abriu o quê? Abriu assim, daqui para cá, assim, né? Abriu a cabeça. Aí a pastora perguntou, mas e como é que foi o corte? Ela falou assim, cabe um dedo. Aí você imagina o quê? Um dedo assim. Aí... E como eu tenho referências de dedo muito grande, já conheci alguns homens com dedo grande, eu logo imaginei aquele homem gigante, com aquele dedo enorme, e falei, vazou do outro lado. Tudo bem que não foi um corte pequeno, mas também não foi esse desastre todo. É só uma fase. Você não espere chegar o tempo da despedida para fazer você lembrar que há um tempo para cada fase, e viva essa fase. Quando a gente tem criança pequenininha assim, ai meu Deus, não estou dormindo, não aguento mais. Depois quando chega desse tamanho, você sente saudade. Não tem ninguém para te acordar. Não tem ninguém falando mais errado. Não tem ninguém mais acordando você durante a noite.
Acorda com ronco, mas assim, precisando não acorda mais. Eclesiastes 3:4 diz assim: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Há tempo para todas as coisas. E nós temos que viver cada um desses tempos, sem esperar chegar o momento da despedida para você lembrar de todas essas coisas. Eu quero perguntar para você, e você? Tem vivido cada fase da sua vida porque essa fase vai passar. Seja boa, seja ruim, ela vai passar e vai terminar. Você sabe que às vezes eu tenho saudade do tempo que a gente vivia assim meio apertado? Quando eu casei com a pastora, eu me lembro que sexta-feira era dia de pizza. E hoje é um negócio muito comum, né? Você chegar, por exemplo, acabou o culto, vamos comprar uma pizza. É muito comum hoje. Mas naquela época não era tão simples assim, porque tinha outras necessidades. Então sexta-feira era dia de pizza. E lá em casa era dia de pizza e tubaína. Então eu vinha do trabalho, já passava no lugar, comprava 2 tubaínas, e a pastora já estava em casa fazendo a massa da pizza já. A gente que fazia a pizza. A pia que a gente tinha era uma pia desse tamanho assim, pequenininha. Metade tinha a boca, que ele fazia nesse cantinho, tem aquele pau de macarrão, ela fazendo, jogando ovo, eu dando pitaco, e fazia e colocava dentro daquela forma que era pizza frita, e nós fazíamos. Aí esse dia deu uma saudade, porque é mais fácil você comprar uma pizza que fazer um trem desse aí. Aí deu uma saudade, corremos lá, fomos lá no centro, né, Teninha? Fomos lá no centro de São Miguel, achamos um lugar que vende essa forma de fritar pizza, fomos lá, fizemos. Só que a gente viu que não é mais a mesma coisa. A pizza não tem mais o mesmo sabor. A casa não é mais a mesma, é uma casa maior. Ela é uma casa pequena. Moramos em 2 cômodos e um banheiro. Era assim. Mas tem hora que dá saudade desse tempo. Era coisa mais apertada, mais difícil, mas dá saudade. Então viva intensamente cada fase. Viva, viu, Camila? Aproveita agora, esse negócio de dar mamar vai acabar. A não ser que vocês tenham mais, né? Tem projeto aí? Quando o cara faz assim, ó, ele está dizendo assim, ó, depende dela, porque para mim está liberado, entendeu? Por último, a despedida também nos faz lembrar que o futuro nem sempre será um eco do presente. Às vezes a gente vive a vida achando que a vida vai ser sempre assim, desse jeito. Principalmente quando a gente está vivendo o melhor momento da vida da gente. Fala assim, agora daqui para frente, agora é só vitória, agora é só alegria, agora é só bênção. E nem sempre isso acontece. Por quê? Porque o presente ele não vai ser um eco para o futuro. Ou seja, o que está acontecendo agora é o que sempre vai acontecer na sua vida. Talvez coisas melhores acontecerão, e certamente acontecerão, mas talvez coisas não boas, que não são tão boas assim, também virão. Mas às vezes é no momento da despedida que a gente se lembra que o futuro nem sempre será um eco do presente. Se você perguntar para a Kelly assim, como você acha que vai ser lá no Rio de Janeiro agora? Talvez ela diga assim, não sei, só vivendo como vai ser. Porque longe, não de tudo, né? Porque lá é uma cidade maravilhosa, né? Mas assim, longe principalmente dos amigos, parentes, pais, irmãos, tios, primas, vai ficar distante. É um tempo para ela, que talvez vai ser difícil. Assim como foi para mim quando eu fui para Londrina, no Paraná. Eu me lembro que depois de 1 ano no Paraná, eu quis ir embora. Eu queria vir embora. Me deu um desespero tão grande que eu queria vir embora. Sorte que eu não tinha dinheiro. Eu tive que ficar lá mesmo. Me deu uma vontade, por que você não veio? Não tinha dinheiro. Tive que ficar, ué. Foi a solução, Rose. O que eu ia fazer? Quando eu falei para minha esposa, eu quero ir embora, ela falou, como você vai? Eu não sei. Você tem dinheiro para me emprestar? Não, até porque se eu tivesse, eu também ia com você, então vamos ficar. Chorei, largada, e fiquei. Eclesiastes 7,14 diz assim, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere também. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você algumas coisas. Depois de tudo isso que você escutou, não espere chegar o momento da despedida para você fazer aquilo que você pode fazer agora e repetidas vezes. Como, por exemplo,
Abrace o quanto você puder agora. Abrace. Meu pai sempre foi um cara assim fechadão, né? Mais sisudão. O Douglas sabe disso. Ele foi criado pelos meus pais. Então esse negócio de dar um beijo, dar um abraço, é um negócio terrível. E eu me lembro da vez quando meu pai veio morar comigo aqui, ele chegou lá com a muletinha dele lá parado assim, aí ele parou, ele ia pro quarto, falei, vamos lá, pai, ajuda se eu subir. Vou. Deixa eu fazer um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Eu falei, meu Deus, o que esse homem vai fazer agora? Aí ele me pegou assim, no rosto, e me deu um beijo. E é verdade, que eu nunca lembro de ter recebido um beijo do meu pai. E não significa que ele não me amava, ele me amava, mas era aquele meio jeito secão dele. Por alguma razão ele sentiu necessidade de fazer aquilo. Só que às vezes a gente percebe algumas coisas, não que é tarde demais, mas é que a gente perdeu a oportunidade de fazer isso há muito tempo atrás. De dar um abraço gostoso, um abraço caloroso, de dizer aquelas 3 palavrinhas, quer dizer, é tão difícil, né? Eu te amo. Ah, mas o homem não diz essas coisas, diz. Eu nunca ouvi isso do meu pai, é o que eu mais falo para meus filhos. Não que o meu pai não me amava, mas eu nunca ouvi meu pai falar isso. Mas então eu decidi fazer o contrário. Às vezes um filho está saindo do carro, fala assim, ó, não esquece não, não esquece. O que foi, pai? Que eu te amo, filho. Eu me lembro quando eu chegava em casa, às vezes, o Pedro ainda era pequeno, todo mundo saía do carro, ele ficava dentro do carro. E ele ficava dentro do carro por um motivo. Eu ia estacionando o carro, colocando, eu acabava de encostar, estacionar o carro, ele falava assim, ô pai, você sabe que eu te amo, né? Ele ficava só para falar isso no carro. Por que não dizer isso agora? Por que esperar o momento da despedida para dizer assim, olha, vai com Deus, não esquece que eu te amo, viu? Aproveita e falar isso agora. Lembre-se que a distância só será geográfica, nunca vai ser afetiva. Você vai estar longe, mas não vai estar longe do coração. Ninguém arranca as pessoas do coração a não ser elas mesmas. Viva o novo tempo que Deus está proporcionando para você. Viva, aproveite. Quando eu estava em Londrina, para mim era um tempo horrível. Mas depois eu percebi que eu tinha que viver e depois eu percebi quando terminou, foi um dos melhores tempos da minha vida. E por último, esqueça o passado. Não se preocupe com o futuro. E viva só o presente. Sabe por quê? Ele é uma dádiva. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria terminar essa mensagem fazendo um apelo diferente. Eu não sei quando você vai ver a Kelly. Eu não sei. Talvez na hora que você for dar um abraço nela, você já vai marcar um dia. Estava a fim de ir para o Rio de Janeiro, já deixa o endereço, o telefone e tudo mais. Não sei como é que vai ser, né? Cada um fique livre aí. Mas não fica muito à vontade, não. Tem que marcar por etapa. E agora essa semana já está ocupada, que nós já estamos indo. Então, deixa mais para frente. Mas eu queria fazer um apelo para você. Vá agora no final do culto, dê um abraço. Não é porque é a nossa filha, não é por isso não. Poderia ser qualquer outra pessoa. Mas aproveite para dar um abraço. Você não sabe quando você vai vê-la novamente. Você não sabe quando ela vai retornar. Talvez, não porque ela não retorne, porque talvez você daqui vá para um outro canto e talvez você nunca mais a veja, por algum motivo. Sua vida vai tomar um rumo. Então eu queria fazer um apelo que no final, você não saísse daqui sem dar um abraço nela, na Antonella. Eu espero fazer o casamento da Antonella. Falta pouco, né? Mais ou menos quanto, Kelly? 20 anos? Uns 20 anos. Então, aqui uns 20 anos. Acho que eu aguento, né? Não aguento não, pastor? 53 mais 20, 73. Sabe que eu aguento, Diva? Aguenta, né? Então tá bom. Se aguentar... Se eu não aguentar fazer o casamento, alguém me ajuda, mas se eu aguentar, pelo menos tá aqui. Faça alguma coisa que você nunca fez. Talvez você diga assim, eu conheço a Kelly, a filha do pastor, filha da pastora, mas assim, eu não conheço a Kelly, então talvez esse seja o momento. Antes de você ir embora, dê um abraço. Talvez diga alguma coisa que você nunca disse. Porque hoje é o dia da despedida. Despedida dela para vocês e a despedida de vocês para ela. Então aproveite essa oportunidade.
Pastor, mas isso é espiritual? Oh, e como é? A Bíblia diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É isso aí. Posso contar com você? E eu quero que você ore por nós. Amanhã nós vamos estar saindo. Eu não sei se eu pergunto para minha esposa, para a Quero ou para minha sogra. Porque cada uma vai ter um horário. Minha esposa falou assim, nós vamos sair daqui vamos acordar umas 6 para sair umas 7. Aí se eu perguntar para a Quero, ela falou, vai depender da Antonella. E minha sogra vai falar assim, você sabe como é que eu sou, né? Não sou muito pontual, então tenha paciência. Então amanhã eu estou assim, estou na dispensação, a hora que tiver que sair, eu saio, né? Esteja orando por nós, para que nós tenhamos uma viagem em paz, corra tudo bem. É a primeira viagem da Antonella, a gente não sabe como que ela vai se comportar. Eu cometi uma falha, não comprei o sem parar. Por quê? Porque essa menina para no semáforo, ela resmunga. Não gosta. E eu falei, como é que eu vou fazer? Tinha que ter comprado sem parar, né? Para passar no pedágio direto, né? Mas eu espero que ela entenda, né? Que ela durma, quem sabe um bom tetezinho vai fazer dormir, né? Na temperatura certa. Amém, meus irmãos? Vamos orar então aqui, agradecendo ao Senhor. Pai de amor, obrigado por essa noite. É uma noite de despedida, mas não é para sempre, é por um tempo. Mas nós queremos, Pai, fazer deste momento um momento especial para as nossas vidas. Sim, Senhor. Eu quero te agradecer pelo tempo que a Kelly aqui ficou conosco e agora que ela vai viver um novo tempo na sua vida. Que nós possamos verdadeiramente descobrir o valor que ela tinha para nós e que nós tínhamos para ela. Que nós possamos, Senhor, entender que embora a distância geográfica vai nos separar com certeza, mas não nos arrancará um do coração do outro. Essa despedida, Senhor, é um tempo da fase que nós estamos vivendo. Mas que nós possamos dizer para nós mesmos que aproveitamos todo esse tempo. E que a gente possa saber que o futuro não vai ser um eco do presente, mas que ele pode ser muito melhor do que já tem sido. Nós abençoamos a vida de todos que aqui estão, em especial a vida da Kelly, do Bruno e da Antonella. Que seja um novo tempo para esta família, Senhor, e que nós possamos, a despeito da distância, Senhor, estarmos sempre orando uns pelos outros. E que a mão bondosa do Senhor, que não se limita a espaço e tempo, possa nos acompanhar e nos agraciar com a Tua graça em todo momento. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. Fique na paz. Maurício, Deus abençoe.